Olha, eu estava dando uma olhada aqui na internet, né, e encontrei uma apuração do Valdo Cruz, da Globo News, que eu julguei bastante interessante e queria compartilhar com a nossa audiência. Ele escreve que, diante do clima tenso dos últimos dias e antes de uma nova decisão de Alexandre de Moraes, ministro do STF, alguns outros ministros defenderam prudência no caso de Jair Bolsonaro. Eles lembram que as medidas necessárias já foram adotadas para evitar que ele continuasse atuando contra a soberania nacional. Segundo esses magistrados, as medidas cautelares adotadas foram corretas porque havia uma operação em curso contra o Brasil e contra o Supremo Tribunal Federal, mas que impedir transcrições de entrevistas em redes sociais hoje não é viável e seria apontado como uma censura. Na terça-feira, lembrando, o ex-presidente Jair Bolsonaro prometeu não dar novas declarações até que o ministro Alexandre de Moraes esclareça o que ele pode ou não fazer. A decisão de Alexandre de Moraes, aprovada pela primeira turma, como nós falamos aqui, não proíbe o ex-presidente de conceder entrevistas, mas de utilizar suas redes sociais. Gerou dúvidas, porém, uma determinação do ministro de que Bolsonaro poderia ser punido se redes sociais de terceiros fossem usadas para transmitir entrevistas ou fazer recortes de declarações proferidas por ele. Os ministros ouvidos aqui por Valdo Cruz lembraram que Alexandre de Moraes agiu corretamente diante de uma operação criminosa em curso que configurava um atentado contra a soberania nacional. Por outro lado, esses ministros destacaram ainda que as especulações de que o ex-presidente Bolsonaro poderia ser preso eram desprovidas de fundamento. Até agora, disseram esses ministros, não há nada que possa configurar um motivo para a prisão de Jair Bolsonaro. Eles alegam, inclusive, que não dá para controlar as redes sociais nos dias de hoje, porque elas repercutem tudo o que é dito por autoridades, ainda mais as que estão no foco do noticiário. Proibir as redes sociais de transcrever entrevistas seria associado a um tipo de censura, como eu disse. Para finalizar, Alexandre de Moraes pode tomar uma decisão hoje, quinta-feira. Nós falamos disso na abertura do Jornal da Auriverde, depois de os advogados de Bolsonaro terem enviado os esclarecimentos solicitados pelo ministro. O relator do caso, que é Alexandre de Moraes, cobrou esclarecimentos por conta da visita e das declarações de Jair Bolsonaro na saída do Congresso Nacional. Teve uma reunião ali, né? Moraes pode, antes de decidir, solicitar um parecer da Procuradoria-Geral da República também. Bom, aí vai dar, já entendemos. Agora, Silvio, para a gente tratar desse tema trazido aqui pelo João, prudência, né, por parte de alguns ministros que pensam igual Moraes, na lógica, eu posso concluir que a gente está tratando de Carmen Lúcia, de Zanin e Dino, que compõem, junto com Fux e Moraes, a primeira turma. Fux já se posicionou contra, Moraes a gente sabe o que pensa, e os outros três também, que fecharam a maioria para que Bolsonaro continuasse com as medidas restritivas. A prudência, eu acho que já se faz valer, porque conhecendo Alexandre de Moraes e o ímpeto, né, de Alexandre de Moraes, a decisão da prisão do presidente Bolsonaro poderia ter saído ontem mesmo, com decisão já pronta e assinada, independentemente das alegações da defesa. Prudência eu já posso também traduzir como consequência do que acompanhamos na última sexta e as decisões e sanções já colocadas pelos Estados Unidos, Silvio? Pois é, Pittori, sabe que ontem, sem essa informação trazida agora pelo João, né, que é uma informação de bastidor, ontem eu fiz um comentário que repito aqui. Eu tenho a sensação que as coisas mudaram dentro do Supremo Tribunal Federal. É claro que isso vai demorar a ser explicitado, talvez demore muito ou não seja explicitado por meio de entrevistas. Tem alguns que não podem ver um microfone que já saem falando, né? Ou cantando, em alguns casos, como o Barroso. Mas a impressão que eu tenho é que eles acenderam uma luz ali no painel. E é claro que eles não estão numa situação confortável, perder vistos. Uma autoridade, que é um ministro de corte superior, a última corte recursal do país, não pode entrar nos Estados Unidos da América. E essa informação, ela reverbera, essa informação rodou o planeta, está em todos os lugares. Eles visitam não só os Estados Unidos, mas eles visitam sobretudo a Europa com muita frequência. O ministro Gilmar Mendes comanda um convescote, apelidado de Gilmar Palusa, anual, que é o maior lobby jurídico do planeta, acontece ali em Portugal. Portanto, não é uma situação confortável para eles. E eles sabem que essa situação pode se agravar, pode ficar ainda mais aguda
com sanções como a Lei Magnitsky, que atinge a área financeira, entre outras áreas, né? A ramificação é muito grande. Não poder ter um e-mail de uma empresa de tecnologia americana, não poder pegar determinadas aeronaves, né? Determinado voo de companhia aérea. A coisa é muito grande. Então, eu acho que a ficha, de alguma forma, caiu para alguns. E imagino, Pitoli, finalizando aqui esse olhar, que esse jornalista da Globo News não ouviu o André Mendonça e ele não ouviu o Nunes Marques. Ele está falando de outros ministros que falam com muita frequência pelo WhatsApp com os jornalistas da Globo News. Eles dizem que falam, os ministros dizem e os jornalistas dizem. Portanto, eu quero crer, acredito que de fato eles conversam. Então eu acho que essa informação ela faz sentido sim. Mas Alexandre de Moraes é Alexandre de Moraes, imprevisível. Esse é Silvio Navarro. Silvio, mais uma vez é bom ter você por aqui. Lembrando que Silvio está todo sábado, 11 da manhã, no programa Fatos Sem Narrativas, no canal Silvio Navarro, no YouTube e também na DVD, né, no 581 da Parabólica que você tem aí em casa. E o Silvio semanalmente passa por aqui, lembrando que ele presenteia com livros os seus espectadores. E a gente ajuda o Silvio, né, patrocinando, né, essa iniciativa que é brilhante. E aí o Silvio traz a chave Pix, até para que a gente possa, né, ajudar, de certa forma, não só na aquisição do livro, mas também no despachar o livro, no envio do livro, que é algo relativamente caro. Às vezes fica mais caro o molho que a carne, inclusive, né? O despacho fica mais caro que o próprio livro, às vezes. Então a gente pode ajudar o Silvio Navarro com uma doação simbólica ali, só para a gente poder ajudar e incentivar essa iniciativa espetacular do Silvio. E aí, Silvio, vê se eu estou correto. É canal Silvio Navarro Jornalista, né? @gmail.com, é isso, né? Agora não esqueço mais. Então, isso, Pitoli. A chave do Silvio. Agora não esqueço mais. Eu agradeço, é uma chave exclusiva para a questão dos livros, para a gente sortear. Semana passada demos 2, então a gente tem conseguido, com o apoio de algumas editoras, distribuidoras, a gente consegue com desconto, a gente consegue despachar também 2, né? Então semana passada eu mesmo envio pelos Correios, a gente sorteia livros que, claro, tem toda uma curadoria. A ideia de entregar o livro para quem acompanha o programa pelo nosso canal no YouTube, aos sábados, 11 horas, ao vivo, e a partir dali oferecer um livro para tentar melhorar o debate, levar algum tipo de cultura, de história, de literatura para dentro de casa, nesse momento que talvez seja isso que falte para o Brasil, né? Falta as pessoas pensarem um pouquinho e pensar nas próximas gerações. É isso aí. Então, canal Silvio Navarro, jornalista, @gmail.com. Faça a sua doação, é um patrocínio, né, dessa iniciativa do Silvio de enviar livros para sua audiência, sorteados durante o programa Fatos Sem Narrativas, aos sábados, às 11 da manhã. Canal Silvio Navarro, jornalista, @gmail.com. Silvio, boa semana para você. Obrigado mais uma vez. Boa jornada, Pitoli, toda a audiência. Fiquem com Deus. Obrigado, Silvio Navarro. Seguimos por aqui. Nosso convidado, a partir de agora, foi ministro da Saúde do presidente Bolsonaro, doutor Marcelo Queiroga, presidente estadual do PL na Paraíba, disputou, né, a prefeitura de João Pessoa, um nome muito forte para as eleições de 2026, e vem para conversar conosco, inclusive, sobre eventos já previstos para este final de semana, sexta e sábado, na Paraíba, inclusive com a presença da nossa eterna primeira-dama, Michele Bolsonaro. Eu quero começar, né, a nossa conversa com o doutor Marcelo Queiroga apresentando um vídeo enviado pelo próprio Queiroga há alguns minutos para mim, que eu acho de extrema importância a gente ouvi-lo, né? Ouvir a participação do Marcelo nesse vídeo publicado em suas redes sociais. Tá na mão, edição? Aperta o play. O governo Lula é o pior castigo que se abateu sobre o povo brasileiro. Nem as pragas do Egito foram tão implacáveis quanto as que recaem sobre o Brasil hoje. Primeira praga, a economia em sangue. Não foi o Nilo, foi o orçamento que virou um rio de dívidas e desespero. Prometeram reconstrução, mas entregaram destruição. Um voo de galinha disfarçado de crescimento. Segunda praga, os sapos. Aqui, o sapo barbudo reaparece, distribuindo cargos aos velhos companheiros. O Estado foi loteado. As estatais, que davam lucro, voltaram ao vermelho. Terceira praga, piolhos.
A infestação é de impostos. O IOF subiu, os juros dispararam, o dólar também. O povo coça a cabeça e pergunta: quem governa pensa no Brasil ou em se manter no poder? Quarta praga: moscas. A corrupção voltou a voar solta pelos corredores do Planalto. O escândalo da Previdência roubou bilhões e os aposentados pagaram a conta. Quinta praga: peste dos rebanhos. No Brasil, a peste é ideológica. O agronegócio, motor da economia, foi tratado como inimigo. Regras instáveis, perseguições e ataques a quem produz. Sexta praga: úlceras. As feridas abertas na imagem do Brasil no mundo são profundas. Sanções dos Estados Unidos. Isolamento diplomático. Um país desacreditado. Sétima praga: granizo. Mas aqui chove decreto, medida provisória e retrocesso. Enquanto isso, nossas florestas ardem e a culpa é sempre dos outros. Oitava praga: gafanhotos. Uma nuvem de gastança devora o orçamento. Sem metas, sem rumo, sem responsabilidade. Nona praga: trevas. Nos lares brasileiros reina a escuridão. Nem o ovo cabe mais na mesa do trabalhador. E Lula ri, dizendo que vai comer ovo de jabuti. Décima praga: a morte do futuro. Milhões de jovens sem escola, sem emprego, sem esperança. Uma geração inteira paga pelos erros de um governo ultrapassado. Sob o falso lema de união e reconstrução, Lula governa com rancor, irresponsabilidade e ideologia. E quando tudo dá errado, a culpa é sempre de Bolsonaro. Agora, os Estados Unidos impõem sanções ao Brasil, resultado de uma política externa desastrosa, que flerta com ditadores e afronta o Ocidente. E quem paga essa conta? O povo brasileiro. E enquanto o país agoniza, a esquerda insiste na distanásia política, prolongar o sofrimento do Brasil em nome de um projeto de poder falido. Mas como no êxito, a libertação virá, com fé, coragem e verdade. O Brasil vai se libertar mais uma vez. Este, doutor Marcelo Queiroga, meu convidado a partir de agora. Doutor, bom dia, é uma honra poder conversar com o senhor mais uma vez. Bom dia, Alexandre. É um prazer participar novamente do programa da Rádio Ouro Verde, que é um sucesso absoluto, não só em São Paulo, mas em todo o Brasil. Obrigado, doutor. Eu quero começar exatamente tratando desse vídeo, né, dessas pragas desse governo do PT. O senhor imaginava que 2 anos e meio depois de Bolsonaro deixar o governo, o Brasil estaria nessa situação? Com certeza, né? Nós já sabíamos, porque o que eles fizeram no passado era o cartão de visita do que eles iam fazer no futuro, né? Infelizmente, um establishment, só porque não gostava de uma fala ou de outra de Bolsonaro, pelo seu estilo próprio, descondenou esse cidadão e colocou ele novamente no Palácio do Planalto. E ele, como previu o seu vice-presidente, né, voltou à cena do crime para destruir o Brasil. Eu fiz esse vídeo, fazendo essa comparação com as pragas do Egito, né, lá da época do Moisés, e isso é sempre atual, né? A Bíblia sempre nos ensina muito, e o que a gente está vendo aqui no Brasil é exatamente isso. E, infelizmente, né, eu não digo isso com satisfação, porque quem sofre as consequências disso tudo é o povo brasileiro, os aposentados, as nossas crianças. Faltam vacinas nas unidades básicas de saúde em 65% dos municípios brasileiros, sobre o olhar cúmplice daqueles que reclamaram tanto do governo Bolsonaro, que foi o governo que enfrentou e venceu a pandemia de Covid-19. Ou seja, tudo narrativa durante o governo Bolsonaro para justificar a volta desse cidadão para destruir o Brasil, tanto internamente como externamente. Agora, Queiroga, a gente olha para 2026 e entende de fato a importância desta eleição, deste pleito. A gente acompanha o presidente Bolsonaro em suas falas quando ele diz: me dê 50% da Câmara e 50% do Senado e eu transformo, eu mudo o Brasil. A gente está se preparando para uma eleição que promete ser a mais disputada, não simplesmente porque nós teremos um adversário do outro lado, é claro, mesmo esse adversário abalado por conta de tudo que está fazendo com o Brasil, mas porque a gente tem um judiciário que já interferiu em 2022 e deve, de novo, perseguindo opositores, como a gente percebe, participar diretamente do pleito, Queiroga. Infelizmente, em 2022, o pleito foi desequilibrado, e aqui não tem essa questão de urna, né? Eu estou falando do desequilíbrio que houve, porque os recursos que nós ingressávamos no TSE
todos eles eram negados, né? Aqueles que o candidato adversário ingressava, eles eram aceitos. O presidente colocou um vídeo dizendo que Lula era aliado de Maduro, não podia. Que Lula era aliado de Dias-Canel, que era aliado de Ortega, não podia. Que Lula defendia o aborto, não podia. Não é? Então, para tudo que nós colocávamos nos programas eleitorais, era não, 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 não é? Em uma eleição onde houve uma diferença de votos tão pequena, sem dúvida, esse tipo de postura desequilibrou o pleito. Veja, até mesmo contra a jurisprudência da Justiça Eleitoral brasileira. Antes era vedado o transporte de eleitores, não é? Nessa eleição de 2022, isso passou a ser obrigatório. Chegou a ponto da excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, né, dizer que a censura não era permitida no Brasil, mas naquele momento ali aquilo se justificaria. Quer dizer, a população perde a confiança no Poder Judiciário. Eu digo isso com muita tristeza, porque o Poder Judiciário é, pela Constituição, a última palavra. Só que tem que ser uma palavra de imparcialidade, tem que ser uma palavra para promover a harmonia no país, né, para que as pessoas tenham aquela confiança, né? A justiça que não é justa não pacifica o coração do povo. Agora, Queiroga, ao mesmo tempo, qual a importância da participação popular? Eu tenho insistido que essas manifestações que já começam pelo Brasil, caminhadas, buzinaços, enfim, isso é de extrema importância para fortalecer os parlamentares que hoje estão na oposição e estão se mobilizando. Essa população também, né, será de extrema importância a participação efetiva para a construção de um pleito que entregue para o presidente Bolsonaro essa condição dos 50% na Câmara e 50%... Hã? Ah, caiu o Zoom do Queiroga? Perfeito, caiu. Tivemos um problema com o Queiroga, já deve estar voltando para conversar conosco. Estamos conversando com o doutor Marcelo Queiroga, que foi ministro da Saúde do presidente Bolsonaro. Né, e hoje meu entrevistado é presidente do PL no estado da Paraíba, né, pessoa extremamente importante nessa disputa de 2026, é um nome muito forte, né, para o Senado em 2026, entendo eu. E a gente vai, né, seguir nessa conversa com o doutor Marcelo Queiroga, que já deve estar de volta. Chama o Daniel para mim então, por gentileza. Tá, chama. Tá habilitando já? Tá voltando? Então vamos continuar a conversa com. Ok? Doutor, caiu e agora recuperamos. Eu perguntava para o senhor da importância da participação da população, do povo. Né? Estamos com manifestações nas ruas, buzinaço, caminhada, enfim. Mas eu queria ouvir do senhor. É importante demais essa mobilização também nas ruas, né, doutor? Com certeza, é fundamental, né? A Constituição diz que todo poder emana do povo, né? Em nome dele deve ser exercido. Então, os brasileiros hoje que estão conscientes, alguns ainda com receio, né? Porque a gente viu o que pode acontecer com quem às vezes defende as bandeiras da direita, né? Que é a bandeira da democracia, da liberdade, do respeito às famílias, contra as drogas. Estão com medo porque às vezes tem receio de ser admoestado por instâncias do poder judiciário, né? Mas os brasileiros não podem baixar a cabeça, tem que ir para a rua, tem que usar as cores da nossa bandeira e fazer as suas considerações sobre o que acha do que está acontecendo hoje no nosso país. Agora, Queiroga, e com relação ao Nordeste em especial, eu estive recentemente em Fortaleza, naquele evento do PL, né? E percebi, andando pelas ruas, é o Uber, é o atendente lá na padaria, no check-in do hotel, eu não vi ninguém dizendo que fez o L ou de cara feia porque eu estava com uma camiseta do Brasil, né, ou fazendo menção ao presidente Bolsonaro. Como se posiciona o povo do Nordeste hoje, que a gente olha com tanto cuidado em tempos de eleição? Com certeza está havendo uma mudança do comportamento da população nordestina, sobretudo aquela população que mora nos centros urbanos maiores, não é? E percebendo o erro que foi votar novamente no PT. Né? Claro que a partir de 2002, uma época em que o Brasil estava bombando, vamos assim dizer, com o boom das commodities, ingressando dólares aqui no nosso país, né? E o governo Lula coincidiu com aquele programa social que veio do Fernando Henrique Cardoso, né? Então, as pessoas nordestinas que não são esquerdistas, a maioria dessas pessoas são conservadoras, acreditam em Deus, eles confundem, né, essa melhoria que houve
em função de um contexto que veio do governo anterior, Fernando Henrique Cardoso, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E estão enganados por esse discurso demagógico e ainda insistem em votar nele, né? Mas nós, aos poucos, estamos conseguindo sair dos grandes centros urbanos e chegar nos municípios menores. Eu assumi aqui a liderança do Partido Liberal no estado da Paraíba, que antes era comandado por um deputado federal vinculado ao Centrão, né, aquele Centrão Raiz, e estamos fazendo mudanças dos diretórios dos 223 municípios do estado da Paraíba. O mesmo acontece no Rio Grande do Norte, sob a liderança de Rogério Marinho, João Roma na Bahia, Gilson Machado. Está sofrendo o que está sofrendo hoje, mas é muito empenhado lá em Pernambuco para que façamos o movimento bolsonarista crescer na região Nordeste. Isso é uma questão de tempo. Nós tivemos aqui um desempenho muito bom. O presidente Bolsonaro ganhou em João Pessoa em 2018, no primeiro e no segundo turno, ganhou em Campina Grande. Em 2022, em João Pessoa, a eleição foi praticamente empate. Em 2022, o candidato ao governo do PL ganhou na região metropolitana. Eu fui ao segundo turno das eleições, em uma disputa muito acirrada, numa eleição muito peculiar, na qual a própria primeira-dama do município foi presa pela Polícia Federal, mas eu lutava contra várias máquinas, né? Mas mesmo assim, tive um bom desempenho e nós estamos muito fortes aqui na região metropolitana de João Pessoa e em 2026 teremos uma chapa muito competitiva, provavelmente em aliança com o senador Efraim Filho, que será candidato ao governo. Ele é do União Brasil. Agora, Queiroga, e essa movimentação começa num momento fundamental. Entretanto, com o principal cabo eleitoral vivendo a perseguição que está vivendo, agora, né, a gente sabe, afastado das redes sociais, impossibilitado de realizar as viagens que vinha realizando. Como é que a gente vai lidar com esse momento e a tua avaliação sobre essa perseguição, Queiroga? É uma verdadeira caçada que se faz contra o presidente Bolsonaro, né? Que sem precedente na história do Brasil. Lembrar que o atual presidente da República, ele chegou a ser preso, né? Mas ele foi julgado na primeira instância, teve direito a recurso na segunda instância, só foi preso, porque naquela época existia a lei que dizia que após a segunda instância já podia ser preso, mas só foi preso com autorização do Supremo Tribunal Federal, depois foi condenado no STJ, né? E como um passe de mágica, aquilo tudo desapareceu e ele foi reabilitado para a vida pública. Com Bolsonaro, com base em um inquérito que foi instaurado sem a participação da Procuradoria-Geral da República, a título de pesquisar, investigar cartão de vacina de Bolsonaro, que o próprio Procurador-Geral da República entendeu que ali não havia nenhum tipo de ilícito, se faz uma verdadeira pesca probatória para incluir o presidente em um inquérito, depois uma denúncia da Procuradoria-Geral da República, ao meu ver, uma denúncia absolutamente inépita, para acusando o presidente de um golpe de Estado, e ele é julgado por uma turma do STF, né? Enquanto o Lula, aquele recurso dele, foi avaliado pelo pleno inteiro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, né? O que fere o chamado Tratado de São José da Costa Rica, que é um tratado internacional de direito penal, do qual o Brasil é signatário, que em sede penal todos têm direito, no mínimo, ao duplo grau de jurisdição. Então, nesse caso, não tem duplo grau de jurisdição, o presidente está sendo julgado em uma turma do STF, turma essa que tem lá um integrante, um senhor ministro, que comparou o Bolsonaro a Satanás, o outro foi o advogado de Lula, ou seja, é um julgamento absolutamente enviesado que fere as tradições do direito brasileiro, a jurisprudência da corte, a doutrina do direito brasileiro, né, gerando uma insegurança jurídica, né, patrocinada pela Suprema Corte. O que vai acontecer com juízes em pequenas cidades no interior da Paraíba, né? Pode acontecer verdadeiras teratogenias, e o que eu falo aqui não é uma fala de um cardiologista, é a fala de um cidadão brasileiro. Que vi ontem o ministro Marco Aurélio de Mello fazer uma fala muito lúcida, onde ele diz claramente que o STF não tem prerrogativa constitucional para julgar Jair Messias Bolsonaro. Agora, Queiroga, ao mesmo tempo, nasce uma outra liderança. Diante dessa dificuldade, surge uma oportunidade
da consolidação da liderança da nossa eterna primeira-dama Michele Bolsonaro, que inclusive estará contigo ao longo desses próximos dias, sexta e sábado, não é, Queiroga? Com certeza, a dona Michele vem aqui a Paraíba para o encontro nacional do PL Mulher. Ela iniciou essa trajetória do PL Mulher em 2023, transformou o PL Mulher do maior movimento de mulheres da política do Brasil e um dos maiores do mundo. Esteve aqui em João Pessoa em agosto de 2023. Em 2024 ela participou do processo eleitoral ativamente, apoiando candidatos. Eu tive a honra de ter tido o apoio dela. Ela veio aqui no primeiro turno e, como um passe de mágica, me jogou no segundo turno, né? E agora ela volta de novo com as atividades do PL Mulher e escolheu a cidade de Campina Grande como a primeira cidade do Nordeste a ser visitada por ela. Ela sabe que Getúlio Vargas dizia: onde vai Campina, vai o Nordeste, né? Michele, que já conquistou o coração de todos os brasileiros, desde o dia 1º de janeiro de 2019, né? Quando, naquele discurso em Libras, ela emocionou todos os brasileiros. Ela hoje vai novamente, através do PL Mulher, conquistar não só as mulheres, trazendo-as para a política, como também os campinenses, os paraibanos, os nordestinos e os brasileiros. É uma pessoa que tem uma trajetória extraordinária, né? É uma menina pobre, de uma cidade satélite de Brasília, da cidade de Ceilândia, filha do nosso amigo Paulo Negão, que é um conterrâneo meu, como diz o Bolsonaro, um cabra da peste, aqui de Crateús, no Ceará, e ela, com um esforço próprio, conseguiu se notabilizar como uma das primeiras damas mais emblemáticas da história do Brasil, né? Se nós pegarmos a história recente, talvez a gente encontre ali nos anos 60, Dona Sara Kubitschek, né, que tem até uma rede, a Rede Sara. A gente encontra talvez a Darcy Vargas, os antigos sabem que ela criou a Legião Brasileira de Assistência, né, e de lá para cá nenhuma primeira-dama tem o papel que a dona Michele Bolsonaro teve, ressalvando Dona Ruth Cardoso, um programa Comunidade Solidária, né, que deu origem a esses programas sociais, mas ela não era uma figura exatamente popular, era alguém que tinha uma inserção acadêmica muito forte, como professora de antropologia da Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade de São Paulo, mas ela não era uma pessoa que tenha o carisma e a popularidade de Michele Bolsonaro. Então, nós acreditamos muito em Michele. Se essa perseguição contra o presidente Jair Bolsonaro continua e a injustiça se materializa de maneira definitiva, eu tenho certeza que dona Michele será uma voz forte do bolsonarismo, que vai trazer uma mensagem de fé e de esperança para o povo brasileiro. Queiroga, então temos agenda. Sexta-feira em João Pessoa, eu tenho os 2 banners que você mandou para a gente, né? Sexta-feira em João Pessoa é uma agenda diferente, não é uma agenda do PL Mulher, é a inauguração da sede do nosso partido aqui na cidade de João Pessoa, a sede estadual do PL. Criamos uma estrutura que o presidente Valdemar nos proporcionou, com auditório, com estúdio, com ambiência para a gente formar os novos quadros políticos do Partido Liberal no estado da Paraíba. Serão os futuros vereadores, prefeitos, deputados estaduais, federais, senadores, governadores e, quem sabe, presidente da República, como já tivemos o presidente Epitácio Pessoa lá em 1922, né? Então, temos que fortalecer o nosso partido. Dona Michele provavelmente vai fazer o anúncio da chapa que vai disputar as eleições estaduais aqui no estado da Paraíba em 2026, né? Uma chapa naturalmente bolsonarista, e nós estamos articulando já finalmente uma aliança com o senador Efraim Filho, que é do União Brasil. União Brasil se federou com o PP. O PP aqui na Paraíba é vinculado aos partidos de esquerda, ao PSB, que é o partido do Alckmin, votou no Lula, o Efraim votou no Bolsonaro em 2022, tem uma agenda liberal, para você ter ideia, ele foi o relator da PEC das drogas. Essa gente quer legalizar as drogas no Brasil, e Efraim foi o relator da PEC, que justamente foi feita para impedir que o STF, mais uma vez, judicialize, através da judicialização e desse ativismo judicial, dite as normas legais no nosso Brasil, que precisam obrigatoriamente ser aprovadas pelo Congresso Nacional. Então, ninguém melhor do que dona Michele para estar aqui. O presidente Bolsonaro iria participar através online, né? Mas na situação que está aí,
nós não queremos expor o presidente a um risco, né? E vamos ficar somente com o exemplo dele para continuar a nos guiar, nos orientar nessa trajetória que temos para colocar o Brasil sempre acima de tudo. E no sábado, a nossa primeira-dama, Dona Michele, estará em Campina Grande. Também tem um banner que a gente coloca na tela agora. Certo, Queiroga? Dona Michele vai estar em Campina Grande. Vai ser um sucesso absoluto. É no Quinta da Colina, é uma casa aqui em Campina Grande muito confortável, é um evento acessível, sobretudo para permitir a participação das pessoas com deficiência. É uma agenda que Dona Michele trouxe muito forte, das pessoas com deficiência auditiva, daquelas com doença rara. Eu tive a felicidade de estar à frente do Ministério da Saúde. Fui convocado pela Dona Michele para me integrar a essa agenda. A Damares, que é aquela figura maravilhosa, ela brinca, ela diz: o Bolsonaro achava que tinha 23 ministros, ele só tinha 21, porque 2 era da Michele, que era eu e o Queiroga, né? Só que sendo ministro da Michele é mais ministro do Bolsonaro ainda, né? Porque a Michele é a dona do coração do Jair Bolsonaro. Muito bom. Esse doutor Marcelo Queiroga, presidente do PL na Paraíba, futuro senador. Eu já coloco assim, ainda na pré-candidatura, mas a gente vai lutar por esse gigante ali no estado da Paraíba, onde Auriverde tem bastante audiência também. Queiroga, obrigado por conversar conosco. Portas abertas aqui, aliás, é tua casa. Obrigado, viu, Queiroga? Com você, nós queremos uma Auriverde com sotaque nordestino, para a gente conquistar de vez o coração dos meus irmãos aqui do Nordeste. Querido. Obrigado, Queiroga. Um abraço fraternal.